Bom, aproveitando o nosso circuito da última aula, a gente vai projetar um amplificador emissor comum. A característica do emissor comum é a entrada do sinal na base e a saída no coletor. Para isso, a gente vai usar os capacitores de acoplamento para separar o circuito de polarização do sinal de entrada e do sinal de saída. Para uma frequência igual a zero, que é a tensão contínua de VCC, o capacitor ele funciona como se fosse um circuito aberto. E para frequências maior que zero, que é o caso do nosso sinal de entrada e saída, o capacitor funciona, se você projetar adequadamente, como um curto. Então, por isso a gente separa o circuito de polarização do sinal de entrada e saída com o capacitor. As três características principais dos amplificadores são resistência de entrada, saída e o ganho. Vamos achar aqui a resistência de entrada desse circuito. A gente sabe que o circuito núcleo do emissor comum, a resistência de entrada vista da base é Rπ mais beta mais 1 Re. Como eu acrescentei R5 e R6 aqui para polarizar o transistor, essa resistência vai influenciar na resistência de entrada. Então, R5 e R6 estão em paralelo com essa resistência aqui vista da base. Calculando nosso Rin, vai ficar Rin, Rp mais beta mais 1 Re, paralelo com R5 e R6. Vai dar aproximadamente 4 kΩ. Como a gente mede o Rin? A gente vai utilizar um osciloscópio e um potenciômetro. A gente coloca o potenciômetro na entrada e varia esse potenciômetro. Quando ele chegar à metade do valor que você colocou na sua tensão de entrada, quer dizer que a resistência do potenciômetro é igual à resistência de entrada do transistor. A gente utiliza essa estratégia de divisor de tensão. Então, quando der metade, a gente sabe que chegou na resistência de entrada. Tira o potenciômetro, mede com o multímetro e você já tem a sua resistência de entrada. O ganho também a gente mede com o osciloscópio, coloca uma ponteira na entrada do sinal e uma ponteira aqui na saída e compara o valor de pico a pico, o valor de pico e vê o ganho que o transistor proporcionou. Aqui, para calcular o ganho, a gente usa o circuito núcleo também. O ganho vai ser RC sobre 1 sobre Gm mais Re por causa da degeneração do emissor. Calculando aqui vai dar menos 4,35. Para medir Rout é parecido com Rin, a gente vai posicionar o potenciômetro aqui na saída e quando der metade do valor que a gente sabe, que a gente mediu previamente, a gente consegue ter a resistência de saída aqui no potenciômetro. Calculando aqui, desconsiderando o efeito Early, a resistência de saída é o próprio RC, então vai ser 1K. Tá. Para calcular os capacitores, a gente tem essa consideração que o XC, a reatância dos capacitores, tem que ser 1/10 de 1 sobre Gm. O que no nosso caso aqui, como o sinal de entrada é 1K, 1 kHz, dá aproximadamente 1 ohm. Substituindo aqui, você vai achar que XC vai ser 160 microfarads, mais ou menos. No laboratório a gente tem um capacitor de 100, então vamos usar esse que é o valor comercial mais próximo. Substituindo de novo aqui, a gente tem que XC para 100 microfarads vai ser 1,59, que não é muito diferente de 1. Então vamos usar 100, que é quase um curto. Não é um curto, mas é próximo. Uma forma de você aumentar o ganho é você colocar em paralelo com o capacitor, com RE, um capacitor para curto-circuitar esse resistor em pequenos sinais. Esse é um capacitor de desacoplamento. Colocando esse capacitor aqui, note que o RE some da equação do ganho. Então, o meu ganho vai ser aumentado em muitas vezes. Aqui no caso vai ser 100. Cuidado que uma das consequências de você fazer isso é que você diminui sua resistência de entrada. Então, tem uma negociação aí. Se você quiser aumentar muito seu ganho usando o capacitor, você vai ter sua resistência de entrada diminuída. Bom, vamos testar agora na bancada para ver os resultados e comparar.
Primeiro vamos testar o osciloscópio, as ponteiras. Conectando aqui no emissor de onda quadrada dele, a gente pode ver que ele lê uma onda quadrada, então está certa a ponteira. Vamos testar a outra. Testando aqui, também é uma onda quadrada. Caso não aparecesse uma onda quadrada, quer dizer que a ponteira está com defeito, então a gente troca ela. Vamos testar a fonte agora, liguei a fonte aqui, vou setar em 5 volts. Liberar a corrente primeiro, setar em 5 volts. 5 aqui. Comparando aqui com o multímetro, um pouquinho maior que 5. Um valor razoável, tá certo? E aqui, o nosso gerador de função, que ele já vem setado em 1K de frequência e 4 volts de amplitude. Depois a gente vai dar uma editada nele. Tá, medindo o ganho aqui no osciloscópio, a gente consegue ver, pausei aqui, a gente consegue ver que o ganho é aproximadamente 4. Perceba também que ele inverte, né, a onda. O máximo positivo se torna o mínimo negativo. Aqui em amarelo está a entrada e em azul está a saída. Então é mais ou menos um ganho de 4. Dá para ver pelo pica-pico. O pica-pico deu quase 500 mV e a entrada é 100. Então quase um ganho de 4, 3,9. Negativo, né? Eliminando o RE e colocando um capacitor em paralelo, aumentamos o ganho em praticamente 100. Então aqui, ó, medindo no osciloscópio, a gente consegue ver no cursor que a tensão de pica-pico aqui é quase 2 volts. E a tensão de entrada é 20 mV de pica-pico. Então, nós temos um ganho aqui de 100, só eliminando o RE. E isso faz sentido com a fórmula lá. Uma desvantagem é que a nossa resistência de entrada vai ser baixa agora, né? Então talvez não compense a gente aumentar tanto o ganho e ter uma resistência tão baixa na ordem de 1K. Vamos medir agora a resistência de entrada. Setei ali no gerador de função 300 mV pica-pico. É o que está aparecendo aqui no meu osciloscópio, né? Isso porque o meu potenciômetro aqui está zerado. Então toda a tensão está indo no resistor. Aqui variando o potenciômetro, vamos setar então, vamos mexer nele, variar ele, até ele chegar numa tensão de 150 mV, que é metade. No caso aqui mexi um pouco, já alterei e chegou em 240. Vamos alterar mais um pouco. Aqui, ó, chegamos em 140, 160, variando. Acho que isso é o melhor que podemos chegar. Pronto. Então, agora a tensão do potenciômetro se igualou com a tensão da resistência de entrada. Então, agora a gente desliga o circuito e mede a resistência do potenciômetro. Medindo a resistência do potenciômetro, podemos ver que ele chegou 5K mais ou menos. Então, essa vai ser a nossa resistência de entrada. Para medir a resistência de saída é o mesmo procedimento. Deixei 300 mV de entrada, pica-pico. Está saindo ali na saída 1,22 de pica-pico, né? Um ganho de 4. Tirei o capacitor do resistor RE, então está com um ganho de 4. Aqui o potenciômetro está na saída, então eu vou variar ele até ele chegar na metade, que de 1,24 vai ser 500. Medindo a resistência do potenciômetro, podemos ver que ele é próximo a 1K. Então é a resistência de saída, que é o próprio RC. Como o efeitor ele não altera muito, né, a resistência de saída, então vai ser o próprio RC, que é 1K, que é o que está marcando aqui no multímetro.